Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Eu sou um grande fã de Alfred Hitchcock e eu adoro este filme, Os Pássaros. E na sua abertura consta que o roteiro foi inspirado em um conto da escritora Daphne du Maurier. Então chega às livrarias Os Pássaros de Frank Baker, que a Dark Side nos traz nesta edição maravilhosa. Mas então, afinal, aonde foi baseado este clássico de Hitchcock? Do conto Os Pássaros de Daphne du Maurier ou do livro de Frank Baker? Vamos entender um pouco desta confusão e falar deste livro caprichosamente lançado pela Dark Side. Mas que edição, hein? Vamos lá. Então, vamos tentar entender um pouquinho dessa história. Para isso, vamos seguir a ordem cronológica. Em 1936, aí já foi a primeira surpresa, Frank Baker escreveu o livro Os Pássaros. Ele não obteve grande sucesso, vendeu em torno de 300 exemplares, se eu não me engano, e caiu no esquecimento. Em 1952, a escritora Daphne du Maurier lançou o conto Os Pássaros, juntamente com outras histórias de horror e suspense. Então, em 1963, Alfred Hitchcock lançou o clássico filme Os Pássaros, onde sua abertura ele menciona que foi inspirado no conto de Daphne du Maurier. Mas, na verdade, em entrevistas posteriores, ele constantemente falou que do conto ele só aproveitou a premissa, que é a ideia de pássaros atacando seres humanos, e o título em si. Então, o que aconteceu? Após o sucesso do filme de Hitchcock, um ano depois, foi relançado o livro de Frank Baker, para aproveitar toda a empolgação com o lançamento, do filme de Hitchcock. Só que o livro, mais uma vez, não obteve aquele sucesso esperado. Atraiu uma certa atenção do público, da crítica, mas foi algo um pouco morno. Então ele resolveu exigir compensações financeiras de Hitchcock, porque ele alegou que o filme dele foi inspirado em seu livro e ele queria receber algo em troca. Hitchcock ignorou, o Frank Baker não recebeu nada, e o clássico ficou aí vivo e o resto é história. Até que agora, em 2017, chega ao Brasil pela Dark Side, nesta edição belíssima, como sempre, folha de guarda, com as penas, as ilustrações assim sensacionais. Inclusive temos um teste psicológico, chamado teste Rorschach. Deixa eu localizar ele aqui para vocês. Que me ajudou, inclusive, a criar uma teoria sobre a origem desses pássaros. Mas, enfim, o que trata a história? Bom, a minha leitura, antes de mais nada, a minha leitura ela foi totalmente prejudicada pela expectativa que eu criei. Eu criei na minha cabeça quase que um roteiro, como seria o livro que eu iria ler. Mas eu fui induzido a isso, porque além do filme, já tem toda uma trama. Nas primeiras páginas do livro, ele demonstra que é uma narrativa pós-apocalíptica. Isso mesmo, em 1936, eu tinha em mãos uma história que narrava o fim da civilização com a chegada de pássaros. E essa história é narrada por um sobrevivente. E a civilização ela ruiu por completo. Tanto que ele fala que, para as crianças dessa nova geração, o que é uma festa de aniversário, que elas não sabem sequer o que é uma festa de aniversário. Para ver que ponto a civilização teve que praticamente recomeçar. Então é sim uma narrativa pós-apocalíptica. O narrador ele já está com uma idade avançada e decide contar para sua filha como eram os dias antes da chegada dos pássaros. Ele acredita ser a última, ou se não uma das últimas testemunhas vivas naqueles tempos antigos, quando ainda não havia chegado o apocalipse dos pássaros.
Então, ao ler essas primeiras páginas na livraria, eu decidi comprar o livro, porque eu fiquei muito interessado. Nossa, vai ser uma narrativa de luta pela sobrevivência, de fuga das pessoas à procura de um local seguro, depois do embate final com os pássaros e a civilização ruindo e os poucos sobreviventes tentando reconstruir o mundo. Só que não, realmente não. Então, ao criar toda essa expectativa, a minha leitura ela foi totalmente prejudicada. O que é o livro? O livro é bom? O livro é excelente. Mas o livro, ele na verdade, ele é uma crônica de costumes, é uma sátira, é uma crítica social da sociedade londrina da época. O autor, ele descreve com minúcias como as pessoas agiam, como funcionava a Londres naquele período. Inclusive, ele narra suas idas e vindas ao trabalho, ele descreve o seu emprego, ele está extremamente frustrado com o seu trabalho, ele queria ser poeta, escritor, ser um artista, ele está mergulhado em trabalho burocrático. Ele descreve seu relacionamento com o patrão, com seus colegas, seus problemas com a mãe, é uma mãe extremamente ciumenta, extremamente possessiva. Aí nós temos um pouquinho do Hitchcock, né? O Hitchcock bebeu um pouquinho dessa fonte. Quem viu o filme sabe que a mãe do protagonista é extremamente possessiva. Mas enfim, então nós temos uma verdadeira sátira, uma verdadeira crítica mordaz da sociedade londrina. E o autor ele descreve com minúcias o cotidiano dessas pessoas e também uma busca por autoconhecimento. O protagonista ele tem inúmeros problemas de relacionamento, sejam familiares, relacionamentos profissionais, mas também relacionamento amoroso. Ele, inclusive, não consegue equacionar muito bem sua própria sexualidade. E como ele se vê amarrado por todo um sistema montado pela sociedade. Então, esse tipo de descrição permeia o livro inteiro. E os pássaros em si, eles são pontuais. Eles chegam, ocasionalmente surge um ou outro ataque isolado, mas eles são apenas uma espécie de metáfora para o autor poder discorrer sobre os seus problemas de ordem social, seus problemas de ordem emocional, como um mecanismo da sociedade londrina repressora e a sua busca por iluminação, sua busca pela felicidade. Ele, quando sai de férias, ele vai para o país de Gales e lá ele encontra uma natureza exuberante. Então nós temos o contato do homem com a natureza, o homem natural, que era visto naquela época como talvez o caminho para a paz, o caminho para a solução dos grandes problemas. Ele faz um contraponto da vida na cidade grande, em Londres, como uma vida mais simples no campo. Então temos reflexões profundas sobre não só a sociedade, como o indivíduo em si. E é muito bom. Quem gosta desse tipo de leitura, eu gosto bastante desse tipo de narrativa, esse tipo de literatura. Eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais se não ficasse constantemente a ideia, mas e os pássaros? Quando os pássaros vão atacar? O que os pássaros vão fazer? Quando isso finalmente vai ocorrer? E essa expectativa, essa ansiedade atrapalhou minha leitura até o final. Porque só nos últimos, talvez, 10 ou 15 páginas finais, existe realmente um ataque dos pássaros na sociedade londrina, na civilização, inclusive no mundo todo. É algo que ocorre em todo o planeta, fica um pouco claro isso na história. E nesses momentos finais, realmente a narrativa é frenética. Temos ali luta pela sobrevivência, descrições assim aterrorizantes do ataque dos pássaros, mas é só um encerramento, é um fecho para conter toda uma série de reflexões muito pertinentes, muito bem escritas, mas que no meu caso particular foi atrapalhada pela ansiedade, a autor escolher um caminho assim dúbio. É uma narrativa pós-apocalíptica? É um livro de terror? É um livro de suspense? Ou é um livro de reflexão, como os livros de Hermann Hesse, né? Muito em voga naquele período da história? O Lobo da Steppe, o Demian, que é a busca de autoconhecimento. Então, realmente é bem profundo, as reflexões são interessantíssimas, mas essa talvez dificuldade em encontrar uma personalidade para o livro, o que esse livro realmente me incomodou, assim, porque me atrapalhou em poder usufruir tudo que ele tinha para me oferecer. Portanto, eu vou reler. Isso aí você tem como certeza.
Não agora, mas em breve eu pretendo reler o livro para poder aproveitar ao máximo todo o conteúdo dele, já sabendo que Os Pássaros é apenas uma metáfora longínqua para que o autor desenvolvesse diversos temas que particularmente eu gosto muito. Então é isso. Se você pretende ler Os Pássaros de Frank Bates, esteja preparado para o tipo de literatura que você vai encontrar, o que você vai encontrar aqui, para não acontecer o que aconteceu comigo e acabei saindo um pouco frustrado sabendo que o livro é bom. Se curtiram, então, dê o seu joinha, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!